Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Caule. Eu me chamo Alexandre Viegas, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal aqui do grupo e hoje nós estamos aqui para conversar com vocês a respeito de segunda fase, dando continuidade a todo o nosso conteúdo programático relacionado a peças de segunda fase. E a aula de hoje diz respeito ao tema da resposta à acusação, que é uma peça que cai com muita frequência no exame de ordem e ela está relacionada dentro dos procedimentos ordinário e sumário. E qual é a ideia do Grupo Caule? Trazer o conteúdo de maneira adequada para você, para melhor lhe preparar para o por vindouro exame. Veja, a nossa ideia sempre é trazer esse conteúdo de maneira objetiva e, ao mesmo tempo, aprofundada, para que você possa melhor se preparar para esse exame. Sempre com o compromisso de trazer o conteúdo de maneira completa e objetiva, de modo com que você possa aprimorar-se dentro da matéria e redigir a peça de segunda fase sem nenhum tipo de contratempo ou de problemas. Eu sempre converso com os meus alunos nas aulas de segunda fase, tanto no curso presencial como por aqui, e eles sempre acabam me questionando, professor, o que é o ideal? O ideal é que eu faça primeiro as questões, que eu responda inicialmente as questões ou que eu redija a peça. Eu sempre digo para os alunos o seguinte, olha, quem vai decidir isso é você, é o teu feeling, e isso você vai decidir com muita tranquilidade no momento da prova. Sabe por quê? Porque você vai ler a prova toda. Vai ler a peça, ali o enunciado relacionado à questão para a redação da peça, e muitas das vezes numa primeira leitura você já vai matar qual é a peça e quais são as teses. E depois vai ler as questões. Lendo essas questões, você irá observar que algumas você saberá responder surpreendentemente de cor, ou seja, com aquele teu conhecimento através do estudo, você poderá responder. Você irá consultar o código, sim, a legislação não comentada que você vai levar, e aí você vai responder essa questão sem a necessidade de consultar de maneira aprofundada o código, porque você irá saber essa questão. Isso é algo que ocorre com muita frequência com os nossos alunos, porque eles vão muito preparados. Então você não precisa ter medo, não precisará ficar nervoso. Bastará pura e simplesmente observar de maneira atenta o enunciado, ler de maneira atenta os enunciados e você irá responder as questões, sem sombra de dúvida, irá identificar também a peça. Você não precisa, já descobrindo a peça, as teses, o endereçamento, redigir inicialmente. Você pode simplesmente anotar como se fosse um esqueleto, que nós iremos treinar esse esqueleto, para poder depois iniciar a leitura das questões. Para que você não acabe ficando cansado redigindo a peça para depois olhar as questões. Justamente por quê? Porque tem algumas questões que você saberá de cabeça, de cor. Ok? Então, a prova, o que manda geralmente numa prova de segunda fase, sem sombra de dúvidas, é a tranquilidade. Tá ok? Então, vamos lá, vamos partir para a nossa aula prática de segunda fase, falando das peças em espécie, iniciando, portanto, com a resposta à acusação. Vamos lá, pessoal. Olha só, como dito há pouco, a aula relacionada à resposta à acusação.